interessantes, e você foi e pegou e esqueceu o que era prioridade, se distraiu. Às vezes você está lendo um livro, quem gosta de ler livro aí? Não precisa levantar a mão não, para os outros não passar vergonha. Você está lendo um livro, e aí você lê um parágrafo, e aí você percebe que você não entendeu, porque você se distraiu. Aí você volta naquele parágrafo uma vez, aí você se distrai de novo, você volta para ele de novo, aí você se distrai de novo, você volta. Eu sei que você vai ler o parágrafo umas 23 vezes, pelo menos. Quem é assim? Todo mundo, né? Então, a gente se distrai com uma coisa ou outra. Às vezes você está conversando sobre o tempo, que o tempo está muito calor, daqui a pouco você já mudou, você já está falando de papagaio. Você fala, ué, mas você não está falando de tempo, agora você está falando de papagaio, que negócio é esse? No meio daquela, alguém está se identificando aí? No meio daquela conversa, você já mudou de assunto e não fechou aquele parêntese. Então, assim, a gente se distrai, e as distrações, elas têm um poder muito grande na nossa vida. Rede social, então, você se distrai com muito tempo com as suas redes sociais, aqui, ó, passando o dedinho, vendo meme, vendo coisas, redes sociais, e mais redes sociais, e mais coisas que vai se distraindo. Por falar nisso, vamos nos distrair um pouquinho? Passa aí um pouquinho na nossa tela, umas coisas que eu preparei para vocês, só para você entrar aqui comigo na história. Quando você deixa a carne passar um pouquinho do ponto, só um pouquinho, pode passar. Quando a sua mãe te diz algo muito importante antes de sair de casa, mas você não ouviu nenhuma palavra que ela disse. Ah lá, era só para você desligar a panela e o bombeiro está lá apagando fogo. Pode passar. Ah lá, quem já fez isso? Você percebe que saiu de casa usando um par de sapatos. Será que tem alguém assim aí nessa noite? Repara aí, querido, quem sabe? Hã? Pode passar. Enquanto seus amigos da faculdade debatem sobre assuntos relevantes para a sociedade, você está lá, não querendo nem saber. Próximo. Você vai preparar um susto para sua esposa, desenhando uma baratinha no papel, mas aí quem leva o susto é você mesmo. De tão distraído que você estava. Se você ganhasse R$1 por cada vez que algo te tirasse a atenção, olha o tamanho daquele abacate. A cara dele, já se distraiu. Mais um? Acabou. Minha mãe fez waffles, mas não sabia onde os colocou, então resolveu fazer mais. Eu abri a gaveta para tirar um garfo, olha lá o que estava dentro do garfo. Dentro do garfo, olha eu distraindo aqui, dentro da gaveta. Então, gente, dá para distrair também com uma beleza dessa, não dá não? Fala a verdade. Distrações são coisas engraçadas, mas também são coisas sérias. São coisas muito sérias, porque o inimigo da nossa alma também usa de distrações para nos tirar do foco que nós precisamos ter. E esse foco é o nosso propósito. As distrações, queridos, podem vir em forma de preocupação, pode vir em forma de ansiedade, pode vir em forma de tristezas passadas, e a gente fica naquela distração o resto da vida. É comprovado que existe no nosso cérebro a neuroplasticidade. A Bíblia já dizia isso há muito tempo atrás, em Romanos 12:2, vai falar que a nossa mente precisa ser transformada, nós precisamos renovar a nossa mente. Então, há uma transformação no nosso cérebro, nosso ambiente neural. E se nós acostumamos com as distrações da vida, o nosso cérebro não vai conseguir concentrar melhor. A gente vai ficar sempre perdido em meio às distrações, a gente sempre vai querer uma distração. Quando tem um momento de concentração como esse aqui agora, que está exigindo de você uma concentração, você vai ter que se exercitar mais. Por isso é importante a gente estar na igreja, nesse ambiente que o Senhor preparou. Então, quanto mais distração seu cérebro experimenta, quanto mais distração
você vivencia, mais difícil você vai ter, mais dificuldade você vai ter de se concentrar. Alguns autores estão falando sobre uma síndrome que está por aí, a síndrome do pensamento acelerado. Então, seu pensamento, por conta das tecnologias que temos hoje, e por conta da sua exposição a elas, demais, começa a não ter mais foco. Seu pensamento está sempre acelerado. Você está aqui comigo, com a igreja aqui agora, mas já pensando, o que você vai comer? Recebi um meme esses dias, né? Um fica mandando para o outro. Aí o irmão aí, ouvindo a palavra, o pastor pregando, ele aqui, daqui a pouco, fome, lanche, vou comer. O que será que tem para comer? Lá em casa só tem pipoca. Mas eu não quero comer pipoca, eu quero comer algo gostoso. Nem sabe o que quer comer. Mas a mente está aí, vagueando. Isso é muito sério, queridos. É engraçado, mas é sério. Porque esses pensamentos têm mudado os nossos hábitos. E nós somos seres que funcionam, fomos feitos para funcionar com hábitos. Os hábitos, eles vão, conforme um hábito é colocado na sua vida, estabelecido na sua vida, vai diminuir o desgaste mental. Por exemplo, você vai sair daqui e vai para sua casa automaticamente. Você vai para o trabalho sem pensar na rota que você precisa fazer de carro. Então o cérebro ele vai se adaptando a isso. E queridos, só que tem hábitos que são bons e tem hábitos que são nocivos, e por conta, muitas vezes, desse pensamento acelerado, dessas distrações, nós temos adquirido hábitos nocivos para a nossa saúde, para a nossa psique, para nossas relações, para tudo. Hábitos nocivos. Um autor, James Smith, vou tossir, ele fala o seguinte, recalibração e reabituação. Essas duas palavras difíceis de dizer, recalibração e reabituação. O que ele vai falar sobre essas duas palavras? Explicando que nós somos animais litúrgicos, precisamos reconhecer as liturgias rivais que competem com o nosso coração e então nos comprometemos com a liturgia corretamente estabelecida. Resumindo, nós precisamos de liturgias, de rotinas, nós somos seres litúrgicos, nós somos seres que precisamos habituar com algumas coisas. Isso é muito sério porque em alguns momentos na nossa vida você vai precisar recalibrar alguns hábitos, principalmente aqueles que são nocivos, e você vai precisar potencializar hábitos bons. Isso para a gente ficar bem. Nesse ponto, meu irmão, nesse ponto aqui específico, existe os nossos órgãos. Lembra quando você estudou lá na 5ª série? Tato, visão, audição, paladar e olfato. São as janelas da nossa alma, principalmente os nossos olhos. São as janelas da nossa alma. E eu quero focar justamente nos olhos, porque hoje, como você está vendo aí, nós vamos falar de contemplação, que produz transformação. Então, a Bíblia vai falar, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será? Tá bom, então. Você sabia que a gente não enxerga com os olhos? A gente enxerga com o cérebro. Os olhos, eles interpretam, na visão é processada, é interpretada pelo cérebro, com base nessas informações que a gente está recebendo pelos olhos. Os olhos captam essa luz e é enviada para o cérebro, e aí o cérebro entende o que é e o que não é. O que é azul, o que é verde, ou quem que é a sua esposa, quem que é o seu filho. Então, a visão, ela é uma atividade cerebral. Sabia disso? Interessante, né? Porque, mais uma vez, a gente volta para a palavra que diz que os nossos olhos são atraídos por aquilo que já está no nosso coração, na nossa alma, dentro de nós. Então, isso é fato. Mais uma vez, a Bíblia aí saindo na frente, né? Então, nós somos seres contemplativos, querido. O olhar tem a ver com contemplação, e contemplação tem a ver com adoração, e adoração tem a ver com os nossos desejos.
Então, nós contemplamos aquilo que nós desejamos, nós adoramos aquilo que nós contemplamos e desejamos, e esse círculo aí. Por ser seres contemplativos, assim como desde o início a criação do Senhor nos ensina isso, ele contempla toda a sua criação e diz, muito bom, muito bom. E ele transfere isso para nós, porque está tudo aí disponível para que nós contemplemos. Vamos contemplar agora? Contemple a beleza que está aí do seu lado, talvez a sua esposa, seu amigo. Olha que coisa linda que o Senhor criou, não é? Nós somos dotados desse desejo de contemplar. Por isso nós somos tão distraídos com os olhos. Por isso a gente é tão distraído pelo olhar. Você fala, mas onde que Isaías entra aí? Então vamos lá. O texto que nós lemos, foi Isaías que escreveu, Isaías um profeta. Naquele momento de Isaías 6, ele recebe o seu chamado. Isaías estava ali no reino de Israel. Isaías estava ali sendo chamado para profetizar num tempo muito ruim em Israel. Um tempo moralmente muito ruim, porque espiritualmente também muito ruim. Mas Israel vivia nos tempos do rei Uzias, que ele começa falando assim, no ano que morreu o rei Uzias. Mas Israel estava vivendo ali um tempo de prosperidade. Israel, aquele reinado, tinha sido construído portos marítimos para que essas passagens comerciais aí acontecessem. Então eles estavam vivendo um tempo de muita prosperidade. Eles estavam vivendo um tempo de paz. Era um tempo onde o rei Uzias, que reinou 52 anos, ele muniu o exército e fez o povo... Foi um tempo muito bom. Depois de Salomão, o reinado mais esplêndido, digamos assim, foi o reinado de Uzias, nesse sentido material. Uzias, então, faz essas coisas maravilhosas aos olhos do homem, só que ele morre. E no ano em que ele morre, é quando Isaías recebe o seu chamado. A gente está vendo o chamado de Isaías no capítulo 6. Alguns estudiosos vão dizer que é aqui que ele fala do seu chamado. Mas desde o início, quando ele escreve o seu livro, já é um livro de um profeta. Então, nesse capítulo 6, ele está contando como foi o seu chamado. E nós vemos aqui uma transformação na vida daquele profeta, na vida daquele homem, na vida, através desse exemplo dele de contemplação, é que nós também vamos trazer para a nossa vida alguns ensinamentos. Vamos embora? Então vamos embora. No ano que morreu o rei Uzias, verso 1, eu vi ao Senhor. Morre então um grande líder. A esperança que aquele povo tinha morreu, acabou. O reinado tão estimado já foi para o beleléu. E a nação agora está em perigo. A recessão financeira começa. As perspectivas eram as mais desanimadoras. Parece alguma coisa, né, que a gente anda... Quando as nossas expectativas são frustradas, medo, frustração, temores, a nossa visão também começa a ficar um pouco desfocada. Mas a pergunta que eu faço para você, o que nós estamos contemplando afinal? O que nós estamos contemplando? É aquilo que nós estamos vendo, tocando, sentindo o cheiro? Nós estamos contemplando aquilo que está ligado somente à nossa emoção, aquilo que eu sinto? Ou aquilo que eu estou vendo acontecer na política, na sociedade? O que eu estou contemplando? Uzias dava essa segurança para o povo, mas nós sabemos que a nossa segurança não deve estar no homem, e sim no Senhor. Deus tira aquele homem daquela nação, e agora uma nova realidade eles começam a contemplar. No ano em que morreu o rei Uzias. Deus pode mudar, querido, o foco da nossa contemplação para alinhar o nosso coração. Então, às vezes a gente está contemplando demais uma situação, a gente está contemplando demais uma questão, mas o Senhor está querendo que nós contemplemos algo maior.
Esse é algo maior que nós precisamos encontrar. Onde estão os seus olhos hoje? O que você está contemplando demais hoje? Pense nisso. Eu vi o Senhor, diz ele, ver aqui é encontrar, é contemplar, é experimentar do Senhor. E essa visão que Isaías teve foi uma visão tremenda. Eu vi o Senhor. Como que você vê o Senhor? Talvez você contempla o Senhor através da sua dor, ou através de algo que você precisa. Você contempla o Senhor do jeito que talvez você foi ensinado lá quando criança. Mas nós precisamos conhecer ao Senhor e contemplá-lo através do seu Filho Jesus. Jesus disse em João 14:9, eu estou há tanto tempo com vocês, vocês não me conhecem. Quem vê a mim, vê ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Nós contemplamos o nosso Deus através do seu Filho Jesus. Você contempla o Senhor através da morte e do sacrifício de Jesus. Você contempla, você tem essa experiência, essa vivência com o Senhor através de Jesus. Você já teve o seu encontro com Jesus, querido? Você já contemplou o Senhor na sua vida? Então, contemplar é adorar, é reconhecer, é se render a Ele. E contemplar, essa contemplação, essa adoração, ela vai nos transformando dia após dia. Dia após dia, contemplar a Cristo é ver como Ele é olhar pela ótica dEle. Nós temos essa tendência de adorar diante da minha necessidade tão apenas, mas Ele existe, Ele está aí. E nós precisamos adorá-lo por quem Ele é. Ele é tremendo, Ele é maravilhoso. Amém, igreja? Certo? Contemplamos a Cristo através da sua palavra. Contemplamos a Cristo através da oração, contemplamos a Cristo através dos cultos, de reuniões, contemplamos a Cristo através da ceia, do batismo, dos testemunhos, contemplamos a Cristo também na simplicidade do nosso lar, da nossa mesa, da nossa casa. Nós contemplamos a Cristo quando você acorda, quando você se deita. Essa contemplação, meu irmão, é em momentos de adoração, de louvor, de oração, sabe, aquele mover e tudo mais, mas também é a mesa. Quando eu olho nos olhos dos meus filhos, quando eu estou contemplando a sua criação, quando a minha visão é impactada pela contemplação ao Senhor, tudo muda. Todo o ambiente muda, tudo transforma, e a gente vai ver isso aqui na vida de Isaías. Então, contemplar é adorar. Contemplação que produz transformação, em primeiro lugar, ele vai mudar a nossa visão. E depois vai transformar a nossa adoração. Olha o que diz o texto, continua dizendo, eu vi o Senhor assentado. Imagina essa cena, querido. Imagina essa cena. Eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. E a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima, cada um tinha 6 asas, 2 cobriam os seus rostos, 2 cobriam os seus pés, e com as 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Diz o texto ainda que os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Você consegue vislumbrar isso? Contemplar isso? O que Isaías contemplou foi algo sobrenatural. E essa contemplação, essa perspectiva sobrenatural dele é um convite para que nós também contemplemos. Quando a gente lê um texto como esse, quando a gente lê o texto de Apocalipse e outros textos que nos levam a uma contemplação, nós precisamos moldar o nosso coração nessa contemplação. A gente precisa trazer para perto como essa experiência que impactou ele pode nos impactar hoje, como a sua palavra e a sua presença pode nos impactar. Então as expectativas podem ser desanimadoras, o rei Uzias não está mais, mas Deus permanece no trono, amém?
Uzias não estava mais no trono, mas Deus continua no trono da minha e da sua vida. Deus continua no controle da minha e da sua vida. E nós precisamos contemplar isso, queridos. Nós precisamos contemplar essa verdade. Ele está sendo adorado, então eu preciso adorá-lo com a minha vida, com o meu ser. Eu preciso contemplar o Senhor. Eu preciso, assim como os serafins estavam ali mostrando para mim e para você, cobrindo seus rostos, né, diante da face do Senhor, cobrindo seus pés, numa atitude de honra, de respeito, de temor a Ele. E dizendo santo, e o Pai Nosso vai nos dizer, vai nos ensinar também, dizendo, santificado seja o seu nome. Toda a terra está cheia da sua glória, assim na terra como no céu. Essa experiência de Isaías traz para nós de que a contemplação é possível a partir do momento que eu me quebranto, a partir do momento que eu desejo, a partir do momento que eu busco. Ela é possível. Os umbrais da porta tremeram, encheram-se de fumaça ali dentro. Nós precisamos, queridos, ser impactados com a santidade do Senhor. Nós precisamos ser impactados com temor, graça. Nós precisamos ser impactados com a sua grandeza. Nós precisamos ser impactados com a sua beleza, com a sua santidade. Às vezes a gente quer mudar alguns hábitos nossos. Às vezes na força do nosso próprio braço. Mas os nossos hábitos, a nossa vida vai mudar a partir do momento que os meus olhos, a minha contemplação mudar. É diferente. Eu contemplo o Senhor e a minha vida começa a ter uma outra visão. Essa experiência de Isaías é tão tremenda porque nos ensina que essa contemplação altera a forma como nós enxergamos tudo. Quando eu contemplo o Senhor, vocês vão ver nessa experiência dele, nós o adoramos, nós rendemos graças a Ele, nós glorificamos a Ele na nossa vida, no nosso caminhar, nós estamos adorando com a nossa vida, com o nosso ser, com os nossos lábios. Nós estamos louvando, cantando, bendizendo ao Senhor, e isso está mudando e moldando o nosso coração. A gente está olhando para o lado, o irmão está tocando violão, o outro está cantando, o outro está orando, o outro está chorando, e tudo isso nesse ambiente litúrgico de glória, os nossos olhos vão sendo mudados. A gente vai tirando os olhos daqui e vai olhando para lá. A gente vai olhando, tirando as perspectivas dessa terra e vai olhando e contemplando o Senhor na beleza da sua santidade. Amém, igreja? E aí, eu amo, eu temo, eu tenho apreço, eu quero, eu sou atraído pela sua presença. E Ele está sabendo que Ele está sempre à minha e à sua disposição. Foi o Senhor que se revelou a Isaías, na sua graça e na sua misericórdia. Assim Ele fez conosco, Ele se revela na pessoa de Cristo Jesus. O que você fez para Jesus se revelar a você, meu irmão? Nada. Ele simplesmente escolheu se revelar a você. Você é pecador, eu sou pecador, nós somos, mas Ele escolheu se revelar na sua graça e na sua misericórdia. Tanto é que quando Isaías recebe esse impacto da contemplação, ele dá um grito. Ele diz, ai de mim, verso 5, eu gritei, ai de mim, ai de mim. E a gente olha no livro de Isaías, que ele vai dar vários ais para várias cidades, vários reinos. Mas antes de dizer ai de você, ele está dizendo ai de mim, que sou um homem impuro, os meus lábios são impuros. Quando nós contemplamos a santidade do Senhor, querido, nós somos impactados com a sua presença, e nós dizemos ai de mim. Nós somos constrangidos com a sua santidade. E não precisa ninguém falar para mim, não faça isso e não faça aquilo, não, porque a própria revelação, a própria contemplação do Senhor impacta o meu coração. Se diz, ai de mim, porque eu sou pecador. E eu preciso da graça e da misericórdia do Senhor.
ser propício a mim, pecador, porque eu estou diante de alguém que é santo e santo e santo. E eu não posso, como que esse ser tão santo quer se relacionar comigo, que sou pecador? Como é que isso pode acontecer? Como é que isso pode acontecer? E o Senhor rompe esse véu e fala: vem aqui, pecador. Vem aqui, é você mesmo. Essa misericórdia me alcançou, querido. Essa misericórdia te alcançou. A misericórdia do Senhor está sobre as nossas vidas. Nós vamos contemplar a sua santidade, vamos dizer: ai. Mas ao mesmo tempo essa santidade me impacta, me purifica, porque é o sangue do Senhor que nos purifica. Naquele momento, uma brasa viva tirada do altar é colocado sobre os lábios de Isaías, e ele é purificado. Essa brasa do altar, vou tossir. Estou te avisando já, não está muito bom hoje. Essa visão que ele tem, meu irmão, é tão impactante que constrange ele. E essa brasa que é tirada do altar, traz para ele, como se nos dias, naquele tempo que o templo existia ainda, era como se a oferta que era queimada no altar, aquele altar do sacrifício, da purificação, era essa imagem que eles tinham, era aquela brasa da purificação. E nós sabemos que o cordeiro era colocado naquela brasa, naquele altar para ser queimado em oferta de arrependimento, enfim. E nós sabemos também que Cristo foi feito pecado por nós. Cristo foi feito pecado por nós. E hoje nós somos santificados. Nós merecemos essa santificação, essa justificação por causa dele. Por causa dele nós somos santificados. Não é porque eu sou mais bonito ou sou mais humilde, não. É por causa da sua graça e da sua misericórdia. E ele vem e nos toca e nos purifica para que nós sejamos um com o Pai. Um com Cristo. Ai de mim, ele diz. Ai de mim, Deus santo e eu não. Deus puro e eu pecador. Lábios impuros que não são dignos de proclamar a palavra do nosso Deus. Imagine ele recebendo um chamado de profeta e vendo os querubins, os serafins ali plenos, dizendo santo, declarando que o Senhor é o Senhor dos exércitos, e ele se compara naquela cena e dizendo: não, eu não posso, eu não. Mas aí o Senhor vem com a sua misericórdia e toca nele. Meu irmão, quando o Senhor nos tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu o meu coração. Quando Jesus nos toca, a transformação. Quando Jesus nos toca, a santificação. Quando Jesus nos toca, a justificação, e um dia seremos glorificados. Essa é a graça e a misericórdia do Evangelho sobre as nossas vidas. O Senhor está nos tocando. O Senhor está trazendo para nós esse tempo de contemplar a sua beleza, a sua santidade e dizer: ai de mim que sou um homem pecador. Se arrepender das nossas distrações e se colocar diante dele humildemente e dizer: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. É esse tipo de contemplação que nós precisamos viver, querido. Não contemplar nós mesmos como eu sou merecedor de alguma coisa, mas contemplar aquele que vive e reina para todo sempre. E ainda não acaba. Além de contemplar, essa contemplação produz transformação na minha visão, na minha adoração, no meu interior, mas também na forma como enxergamos o outro. Ele diz: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos.
Aqui ele está passando o seu olhar por si mesmo, mas também para o povo que estava perdido. Esse olhar de misericórdia, agora que é contemplado pelo Senhor, agora Isaías também começa a contemplar e vira um intercessor do seu povo. Você entende isso? Não? Você entende que quando nós contemplamos ao Senhor, nós somos transformados e também somos impactados para que sejamos transformadores? A gente não é transformado para ficar... Não, porque ele diz o seguinte: quando nós contemplamos o Senhor, nós vemos o nosso próprio pecado, nós vemos o pecado do nosso povo e nos tornamos intercessores. E quando nós estamos nesse ambiente de contemplação ao Senhor, naquele momento do silêncio da contemplação, você vai ouvir um cochicho do Espírito Santo de Deus, dizendo para você o seguinte: a quem enviarei? Quem há de ir por mim? A quem enviarei? Quando nós contemplamos o Senhor, querido, de verdade, não tem como a gente ficar surdo para essa voz. Não tem como nós ficarmos surdos para essa voz que está constantemente dizendo para mim e para você: a quem enviarei? Quem há de ir por mim? Quando nós contemplamos o Senhor, nós contemplamos o seu coração, nós contemplamos aquilo que Ele contempla, nós contemplamos o seu anseio, as suas expectativas, as suas dores, e nós nos compadecemos com isso. A contemplação que gera transformação, querido, é algo que começa do Senhor e que entra em nós, invade o nosso ser e sai para fora, num clamor de intercessão, num clamor de ação, porque Isaías responde a essa voz: a quem enviarei? Quem há de ir por mim? Ele diz: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Pai. Eu sou pecador, eu tenho lábios impuros, eu não sou perfeito, mas eu estou aqui. Eu estou aqui. Envia-me. Envia-me. Quando nós contemplamos o Senhor, querido, nós dizemos sim para o seu chamado. E o chamado do Senhor para mim e para você é que nós amemos aquilo que Ele ama. E possamos responder esse chamado, dizer: eis-me aqui. Tem pessoas que vão responder esse chamado e viver ele integralmente, assim como o pastor Manuel, há 30, quantos anos atrás o senhor foi chamado? Uns 40 anos já, né, amado? Tu perdeu as contas, uns 50, uns 40 anos. Assim como ele foi chamado para ser pastor lá atrás, eu também, há uns anos atrás também, né? E você talvez tenha esse chamado pastoral, de missões e não sei o quê, mas para além disso, todos nós somos chamados para responder esse chamado. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Será que você pode responder aí no seu coração para o Senhor: eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, Senhor. Eu sou falho, eu sou pecador, mas eu estou aqui. Eu quero fazer a tua vontade, a minha alegria é fazer a sua vontade, o seu querer. Eu sei, queridos, que às vezes na caminhada aí cristã a gente sofre alguns tropeções, mas a voz do Senhor não foi calada, Ele continua me chamando e te chamando. Ele não desistiu desse chamado para mim e para a sua vida, e nós precisamos responder isso. Esse ano nós declaramos que será, e o ano já está terminando, da frutificação. E frutificar é isso. É fazer esse processo todo para dentro de nós, olhar para fora, contemplar o Senhor, contemplar a sua dor e responder a esse chamado e dizer: eis-me aqui, envia-me. E nós podemos fazer isso dia após dia, no seu trabalho, na sua casa. Onde você estiver, você pode cumprir
esse grande chamado do Senhor, respondendo a Ele: eis-me aqui. Nós temos a oportunidade de sermos boca do Senhor, onde quer que nós estejamos. Eu vou falar um negócio para você, querido. Não há nada mais sublime. É um privilégio poder servir ao Senhor. É um privilégio poder servir a Ele. Tem luta, tem tudo, você sabe disso. Mas ainda continua sendo um privilégio. Servir ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que é santo, santo, santo. Servir a esse general que é Cristo. Estar à frente desse chamado que Ele tem para mim e para você. Para encerrar, a transformação, a contemplação que vai produzir essa transformação na minha visão, na nossa forma de adorar, no nosso interior, na forma como nós enxergamos o outro. Mas ainda esse processo continua, pois a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 13:12, agora, pois, vemos apenas como um reflexo obscuro, como por um espelho de antigamente. Então, agora nós vemos assim, mas um dia nós veremos face a face. Agora eu conheço em parte, então, em outro momento, conhecerei plenamente, da mesma forma como eu sou conhecido. 2 Coríntios 3,18 vai dizer, e todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito. Amém, queridos? Essa transformação, através da contemplação, vai acontecer hoje, vai acontecer amanhã, vai acontecer quando nós nos colocarmos como essas pessoas que vão contemplar a sua glória. Então, nós sempre vamos ouvir o Senhor dizendo para nós, a quem enviarei? As distrações vão estar sempre aí para tirarmos desse foco. As distrações vão estar sempre aí para que a gente não contemple o Senhor plenamente. Lógico, como nós lemos, um dia nós o veremos face a face. Nós contemplaremos Ele face a face. Mas agora nós já estamos contemplando. Nós já estamos nesse momento de contemplação. Então não perca isso na sua vida, querido. Porque a cada dia que você contempla, você se transforma. A cada dia que você se coloca na presença do Senhor, você sai diferente. Porque a glória dEle faz isso com a gente. A presença dEle faz isso conosco. E nós não podemos deixar isso passar. Contemple o Senhor e seja transformado. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Jesus aí, querido? Aleluia. Quero convidar você, aí sentadinho como você está, a fechar os seus olhos e contemplar o Senhor. Feche os seus olhos e contempla o Senhor. Quero chamar o louvor aqui. Contemple o Senhor aí. Contemple a beleza da sua santidade. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e exaltado trono, e a aba das suas vestes encheu o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, e eles proclamavam uns aos outros, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. E eu gritei, ai de mim, que estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Senhor. E aí, verso 7, verso 8 diz, então uma voz, a voz do Senhor conclamando, disse, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E eu respondi, eis-me aqui, eis-me aqui. Querido, eu convido você a contemplar o Senhor aí nesse momento. Contemple o Senhor. Contemple o que o Senhor já fez na sua vida até aqui. Contemple o Senhor. Talvez Ele se deixou passar despercebido. Mas o Senhor já estava presente na sua vida mesmo antes de você nascer. O Senhor já estava presente na sua vida, você já é do Senhor.
mas durante toda a sua vida o Senhor contemplou você. O Senhor contemplou a sua dor, as suas perdas. O Senhor contemplou as suas questões difíceis. E nesse momento o Senhor contempla o seu coração. A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra para fazer-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Não sei o que você passou nesses dias, mas o Senhor contemplou isso. E o Senhor continua contemplando, vendo você. O Senhor te vê. E você tem visto o Senhor? Você tem visto o Senhor? E essa é a sua oração, talvez, nessa noite. Senhor, eu quero te ver. Eu quero ver o Senhor. Se revele a mim. Se revele, Pai, a cada um dos nossos irmãos que aqui estão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.